Então, muito bom dia a todos e a todas. Eu sou o João Diogo Carlos, faço parte da direção da FNAG e irei estar aqui hoje a moderar este webinar que tem o tema A Sustentabilidade, usar o presente sem comprometer o futuro. Esta semana, de 6 a 9 de abril, realizam-se um conjunto de webinars de forma a celebrarmos o Dia Mundial da Saúde, que se realizou oficialmente ontem, no dia 7 de abril, e que este ano é dedicado ao tema Construir um mundo mais justo e saudável. Estes webinars são promovidos pelo Conselho Nacional de Saúde, em parceria com a Direção-Geral da Educação e também com a Federação Nacional das Associações Juvenis, e tem como objetivo ajudar a construir a Agenda da Juventude para a Saúde da próxima década, ou seja, 2020-2030. E é também nesse sentido que aqui nos encontramos, para dar voz aos jovens e às jovens, os que estão aqui connosco através da nossa sala do Zoom, mas também a todos aqueles que nos estão a acompanhar através do YouTube, para que possam contribuir com a vossa visão, das quais vão ser definidas as prioridades na área da saúde e também percebermos como é que acham que estas questões deveriam ser abordadas e também darem sugestões para esses problemas e essas questões. O painel de hoje que temos aqui connosco é composto pela doutora Cristina Branquinho, da Ordem dos Biólogos, a quem também desde já cumprimento e agradeço. A Beatriz Couto e o José Oliveira, da Associação Youth Dream. Também temos muitos alunos, a Núria Marta, o Diniz Araújo, o João Régio, a Mara Marques, a Sofia Santos, a Iris Silva, o Gabriel Reis, a Maria Leonor Godinho, o Diogo Antunes, a Filipa Martins, a Maria Fernandes, o Gonçalo Santos e a Leonor Jacinto. Também agradecer a presença dos professores destes alunos que estão aqui também connosco e também dizer que temos presentes aqui alguns membros do Conselho Nacional de Saúde. Portanto, vamos dar início a esta sessão aqui com uma dinâmica de expectativas. Portanto, eu vou-vos pedir que, através do vosso computador ou telemóvel, possam entrar no site que é o www.menti.com. Eu vou partilhar aqui convosco a tela. Penso que estão a ver. E basicamente têm que, através deste site, que é o www.menti.com, depois introduzam este código e vamos criar aqui uma dinâmica. Ou seja, vocês vão nos dizer qual é que, numa palavra, o que representa para vocês este tema. Depois de inserirem, espero que estejam todos a conseguir, vai-vos ser dado um portal para inserirem 3 palavras, à vossa vontade. Isto é anónimo, portanto estão à vontade para dizer aquilo que entenderem. Peço que, se não conseguirem entrar lá alguém, que me diga ou faça sinal. Isto depois vai criar um género de nuvem de palavras em que vai-nos mostrar a vossa expectativa e à medida que a mesma palavra ou expressão vai sendo repetida, vai se tornando maior e também assim percebemos, pronto, a vossa expectativa, naturalmente. Portanto, o código, para quem nos está a seguir através do YouTube, o site é o www.menti.com e têm que usar o código do 9165 3670. Estamos aqui agora a fazer um compasso de espera para conseguir entrar também todos na... Aqui estão as primeiras palavras, muito bem. Isto agora, à medida que vão inserindo novas palavras, esta nuvem vai crescendo e se, lá está, repetirem palavras, as mesmas vão crescer e destacar-se das restantes. Como podemos estar aqui a ver, a palavra futuro está aqui a destacar-se em relação aos outros, pelo menos para já. Também a sustentabilidade, o bem-estar, o compromisso, o planeta, a biodiversidade, a própria vida, o desafio, a proteção. Portanto, também volto a pedir a quem nos está a acompanhar através do YouTube que, se quiser participar, deve se juntar a nós. O site é o www.menti.com, portanto podem aceder através dos vossos computadores ou do vosso telemóvel e têm só que inserir o código 9165 3670, que está aqui em cima da página. Como podemos ver, aqui a nossa nuvem continua a crescer.
Já temos 23 participantes que já contribuíram, portanto vamos fazer aqui também um compasso de espera para que mais possam participar antes de seguirmos em diante. Mas de facto, pronto, nota-se aqui a questão do futuro a crescer bastante. O bem-estar também está, o sustento, o ambiente, o foco, o compromisso, a natureza, o desafio, a preservação, a geração, os jovens. Portanto, acabamos por ver que estão muito ligadas umas com as outras e também é normal. O equilíbrio, a liberdade. Portanto, temos até o momento 35 respostas, 36, o que também quer dizer que os participantes que estão a ver-nos a partir do YouTube também estão a participar, e isso é bastante bom. E pedir que continuem também a inscrever-se e a aderir a esta nuvem de palavras para termos mais contributos e também, de facto, consigamos ter uma sessão mais participada e construtiva. Portanto, continuam a crescer as palavras, já temos também qualidade de vida, alegria, mais proteção do ambiente, igualdade, sustentabilidade, equilíbrio, terra, sustento, vida e bem-estar, o cuidado das pessoas, os jovens, floresta, responsabilidade. Depois, como pronto, também podem ver aqui, há o bem-estar com o hífen e sem o hífen, portanto, temos aqui a palavra, apesar de com média diferente, a própria plataforma não assume como sendo a mesma. Mas estão as duas também a crescer, portanto, nota-se de facto que aqui o destaque vai para o futuro, para o bem-estar e para a sustentabilidade até agora. Portanto, temos até o momento 48 participantes. A ver se conseguimos pelo menos chegar aos 50 para seguirmos em frente. A igualdade, o desafio, a alegria, já tinha dito algumas destas. Paz, o foco, biodegradável. Portanto, volto a dizer a quem está no YouTube, a nos acompanhar, que se quiser participar nesta nuvem de expectativas, através do computador ou do telemóvel, basta pôr no motor de busca, aqui este site está em cima, www.menti.com, e usar o código 91653670. Depois vai-lhes aparecer um portal e basta inserirem as 3 palavras que têm expectativa em relação ao tema. Isto é completamente anónimo, portanto estão à vontade para participarem e dizerem aquilo que é a vossa opinião sem qualquer problema. Pronto, eu se calhar também, pronto, como já vimos aqui e como também podem estar a ver, aqui as 3 palavras que saltam à vista é futuro, bem-estar e sustentabilidade, que também estão, a própria sustentabilidade é o mote do nosso webinar de hoje. Eu vou manter aqui a nuvem aberta para quem quiser, quem está a assistir-nos através do YouTube, que possa participar se pretender. E se calhar também para não perdermos muito tempo, eu vou parar aqui a partilha da tela, mas o momento vai continuar aberto, portanto quem quiser, quem está a acompanhar através do YouTube, se quiser continuar a participar, está à vontade, nós até agradecemos. E assim também passava então a palavra agora para uma primeira intervenção à doutora Cristina Branquinho, da Ordem dos Biólogos, para que faça a sua intervenção e também nos dê algumas dicas e ideias daquilo que poderá ser o debate que vamos ter a seguir. Portanto, relembro quem está em casa, se quiser participar na nuvem, que ainda está aberta, depois aqui, quando a doutora Cristina Branquinho acabar a intervenção, eu volto lá para vermos como é que está bem? Doutora Cristina, se faz favor, obrigado. Então, estão-me a ouvir bem? Perfeitamente. Ok, então, muito bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui a celebrar o Dia Mundial da Saúde, a convite da Comissão Nacional de Saúde e também a representar a Ordem dos Biólogos. Para além de ser bióloga e fazer parte da Ordem dos Biólogos, sou também professora da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. A ideia de abrir este tema seria, brevemente, lançar algumas ideias sobre a questão na relação entre ambiente e saúde. E, portanto, o que eu começava por um conjunto de perguntas e lançar também um conjunto de temáticas que depois podem vir a ser debatidas, era como é que o ambiente se relaciona com a saúde humana, principalmente com a questão da saúde humana.
E, portanto, este documento que aqui está, esta imagem, esta infografia que aqui está, foi produzida no âmbito de um, digamos assim, de um relatório entre a Organização Mundial da Saúde e a Convenção para a Diversidade Biológica, que são duas convenções, ou são duas instituições que raramente se encontram, e isto foi feito em 2015, mostrando que estas questões da relação do ambiente com a saúde já são uma preocupação anterior até a esta questão da pandemia. Mas como é que, na verdade, o ambiente e a saúde se relacionam? E, portanto, eu aqui aproveitar para explicar um pouco esta ideia da infografia, até porque está bastante atual, um bocadinho para mostrar até o pensamento destas instituições. Então pensando que a ideia um bocadinho aqui desta infografia e também deste relatório que foi feito entre a Organização Mundial de Saúde e a Convenção para a Diversidade Biológica, foi mostrar como é que a biodiversidade e os ecossistemas estão na base de uma série de fatores de saúde. E então começámos aqui por falar, por exemplo, como sabem muito bem, a medicina tradicional, em muitos países, é às vezes, sobretudo em países africanos, por exemplo, é muitas vezes a única, ou é uma grande parte daquilo que está disponível para a população em geral, digamos assim, a medicina tradicional baseia-se completamente na diversidade existente. Portanto, existem várias disciplinas, etnobotânica, etc., que estudam, no fundo, quais são as utilizações que os humanos fazem de determinadas compostos químicos, não é? Que são produzidos pelas plantas ou pelos animais e que têm propriedades interessantes na área da medicina. Aliás, essa é muitas vezes a base, esse conhecimento tradicional, na base da pesquisa, por exemplo, por farmacêuticas, de medicamentos que tenham essa capacidade e que são depois isolados a partir de uma planta que se sabe que tem determinadas propriedades. Vai-se tentar perceber que tipo de compostos é que existem e a partir desses compostos vai-se fazer um isolamento, uma caracterização e estudos farmacêuticos no sentido de perceber quais são as doses certas, a quantidade, etc., que são usadas para a saúde. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo. Há uma planta que foi há pouco tempo publicado um artigo de uma planta que tem, é a planta até agora, portanto é o composto químico até agora que tem mais propriedades de neutralização do vírus de SARS-CoV-2, portanto que é capaz de o destruir, e essa planta existe em Portugal, existe no Alentejo, é uma planta comum, e que tem um produto, é uma planta altamente tóxica para os animais, portanto ninguém pode colher a planta, porque a planta é mesmo muito tóxica. De qualquer forma tem um composto que nas suas doses certas poderá ser muito interessante para investigar esta área. Ora, isto é tudo suportado pela biodiversidade. Nós sabemos que a maior parte dos medicamentos, uma grande maioria dos medicamentos que são usados são inspirados na natureza, ou são extraídos ou são inspirados na natureza. Portanto, é fundamental conhecer a diversidade, e há muita diversidade que nós neste momento não valorizamos, mas que tem estas propriedades que vão assim ser precisas. Esta planta ninguém lhe ligava nenhuma. De certeza que era uma planta que não tinha interesse nenhum. Se ela ficasse extinta, nós nunca saberíamos que ela tinha esta propriedade, por exemplo, de ser capaz de exterminar o vírus SARS-CoV-2 de uma forma radical, portanto muito mais radical, e que inclusive, como pode ser consumida diretamente, evita algumas entidades. Portanto, não é uma vacina, é uma substância que consegue neutralizar o vírus. Isto é só um exemplo para vocês perceberem que estas coisas não são assim também tão fora. Depois temos a questão da saúde mental. Há imensos estudos que demonstram que a ligação à natureza, a relação da natureza com os animais, com os seres vivos, com as plantas, contribui para a saúde mental. E essa relação, que pode ser uma relação evolutiva, uma vez que evoluímos na natureza, é fundamental. Portanto, nós sabemos que a aproximação à natureza tem vantagens para a saúde mental. Portanto, não podemos nunca desprezar esta ligação, e mesmo em ambientes urbanos temos que ser capazes de encontrar espaços de natureza para que as pessoas possam ter esta relação mais próxima sem terem que se deslocar, se caso não o possam fazer. Acho que isto foi evidente até durante os confinamentos, a necessidade que as pessoas tiveram de se aproximar da natureza, até com a ausência das relações humanas e com a ausência de outras distrações, a natureza pareceu ser uma espécie de último reduto para a sua saúde mental. Depois temos um outro aspecto muito determinante e que vocês têm todos consciência, que é a questão da agricultura. Nós vivemos
da diversidade que a natureza nos dá. Nós até conseguimos selecionar plantas mais adequadas e conseguimos fazer isso em laboratório, mas usamos sempre, sempre, sempre o formato da natureza. Ou seja, pegamos nas plantas que a natureza permitiu na sua evolução e usamos-las para a alimentação. E quanto maior é essa diversidade, também maior essa capacidade nutricional, como a seguir se pode evidenciar aqui por este aspecto. Ou seja, a nutrição, a diversidade nutricional de uma população depende também da diversidade que encontra, está bem? Portanto, é sempre muito importante. Depois, obviamente, a natureza faz muito controle dos riscos. Por exemplo, cheias, as zonas úmidas, os sapais, as zonas úmidas de um país, de uma cidade, por exemplo, a cidade de Lisboa, são extremamente importantes para reduzir os efeitos de acidentes, como por exemplo cheias. Se nós não tivéssemos o estuário do Tejo ainda sob a forma natural da margem sul, nós já teríamos muitos maiores problemas de cheias em Lisboa. Portanto, Lisboa é atenuada pelo facto de ter uma zona tampão, que é todo o estuário do Tejo na margem esquerda, que consegue suportar cheias, etc. Está bem? Portanto, tudo o que são, a natureza tem um efeito tamponizador da maior parte dos fenómenos catastróficos. Depois, temos a questão da qualidade do ar. Portanto, a qualidade do ar e as alterações climáticas vão trazer, provocam imensa mortalidade, mais de 7 milhões de pessoas morrem todos os anos devido à poluição atmosférica, e nós até, portanto, por exemplo, tivemos há pouco tempo aqui em Lisboa, em Portugal, uma onda de partículas que veio do Saara, que diminuiu muito a nossa qualidade do ar, provavelmente levou a alguns internamentos hospitalares, mas nós não temos muito essa noção, mas a verdade é que acontece. E, portanto, temos aqui uma questão também da qualidade da água. Reparem, quando nós vamos a uma nascente e bebemos água, essa água foi purificada, foi limpa pela natureza, não foi nenhuma estação de tratamento. A natureza faz o papel de uma estação de tratamento, que é bastante cara, portanto tem um contributo, e portanto todos os micro-organismos que estão nas hectares, nas estações de tratamento de águas residuais, todos os micro-organismos que estão nos solos, degradam os compostos, filtram através do próprio solo, e portanto quando a água chega a uma nascente, não é obviamente sinónimo de que possa estar pura, é preciso fazer análises para ter a certeza, mas quando a água chega a uma nascente, normalmente ela já foi purificada no seu processo. E, portanto, depois temos uma outra coisa muito importante, temos obviamente também fontes de doenças infecciosas, mas que são controladas pela biodiversidade. Portanto, muitas das doenças que existem têm cadeias tróficas e que uns seres vivos são comidos por outros na natureza e, portanto, o equilíbrio que existir na grande diversidade vai permitir também o equilíbrio dessas pragas, não é? Quando uma praga aumenta muito, se houver os seus predadores, conseguimos controlar essa praga. Depois há aqui um aspecto que eu não vou debater muito, mas é um aspecto futuro. Nós todos sabemos que o microbioma humano é muito importante, agora sabe-se que a relação com os intestinos e o cérebro, com a maior parte das doenças, a natureza, ela própria, tem esse microbioma na natureza, e sabe-se agora que, por exemplo, os ambientes urbanos que têm uma simplificação dessas características acabam por ter implicações também no microbioma humano. Isto só para dar exemplos, estão a ver, da diversidade de relações que existem entre a biodiversidade e a saúde humana. Portanto, a minha pergunta, que era como é que o ambiente se relaciona com a saúde humana, acho que agora fica clara em muitas das vertentes fundamentais para a nossa vida. Portanto, aqui a saúde humana depende do equilíbrio com a biodiversidade e, consequentemente, com o seu ecossistema. Portanto, não podemos, de forma nenhuma, desprezar os ecossistemas. Portanto, continuando aqui nesta fase, continuando aqui, olhando aqui, então, mas o que é que ameaça a biodiversidade dos ecossistemas? Há uma série de aspectos que ameaçam a biodiversidade e que passam por aquilo que acontecia, por exemplo, a mudança do uso do solo, que nós chamamos, por exemplo, de construção de cidades, de indústrias, de estradas, a mudança para a agricultura. Essas mudanças do uso do solo vão impactar a biodiversidade e fizeram-no muito no passado. Atualmente e no futuro, as maiores ameaças à biodiversidade vão ser as alterações climáticas, vão ser as espécies invasoras e vão ser a poluição por nutrientes, portanto, por nitrogênio ou azoto e por fósforo. São os impactos maiores nas ameaças à biodiversidade e, portanto, à manutenção desta relação entre o ambiente e a saúde. Portanto, estes são alguns dos impactos que vamos ter no futuro. Então, mas se por acaso correr alguma coisa mal e destruirmos os ecossistemas,
e se destruirmos a biodiversidade, será que conseguimos recuperá-la? E recuperar esses ecossistemas? De facto, isso já foi tentado. Portanto, há um sistema que é a Biosfera 2, não sei se já ouviram falar, que foi nos Estados Unidos, feita nos anos 80, em que tentávamos simular a existência de vida, portanto, usando obviamente a energia do sol à mesma, mas e, portanto, pondo muitos inputs energéticos, portanto, pondo sol, pondo plantas, pondo tudo isso que já existe na natureza, mas tentando fechar o sistema de forma a que as pessoas conseguissem conviver e, por exemplo, alimentar-se apenas desse sistema, usando a energia do sol e usando o input energético inicial. E a verdade é que não conseguiram. Portanto, não foi possível manter um ecossistema completamente independente, sem inputs de energia, sem custos enormes. Inclusive, foram colocadas lá pessoas que não se conseguiram alimentar, que tiveram falta de oxigênio e que entraram em conflito umas com as outras. Bem? Portanto, por enquanto não somos capazes de recuperar os ecossistemas a partir do nada. Não somos capazes de fazer um novo sistema. Logo temos que o proteger. Essa é uma razão muito óbvia. Porque nós dependemos dele. Não é eles que não são a natureza que depende de nós. Nós dependemos da natureza. Nós dependemos da natureza, porque a natureza encontra os seus caminhos sozinha. A natureza não depende de nós. Aqui, nós dependemos da natureza e, pelos vistos, não sobrevivemos sem ela e temos que garantir que mantemos a natureza com equilíbrio para que a nossa população humana consiga sobreviver, está bem? Portanto, por enquanto, não conseguimos sobreviver. E então, mas e quais são os limites a esse crescimento e aos limites da população e como é que os recursos têm evoluído ao longo do tempo? Eu apresento aqui uma informação que é, em 1972, quando houve, a seguir à Segunda Guerra Mundial, um crescimento da população grande, pensou-se, então, mas quais são os limites do crescimento da própria população? E em 1962 publicou-se, na altura os computadores eram máquinas que ocupavam umas salas enormes cheias de papéis e furinhos, portanto não havia propriamente simuladores, etc. Usou-se o melhor conhecimento disponível na altura para se fazer umas simulações de como é que as coisas iam correr caso a população continuasse a aumentar indefinidamente, ou pelo menos com um grande... E aqui, tracejado, vocês encontram nesta figura à direita aquilo que foi o que se previa que iria acontecer, isto em 1962, isto foi feito em 1962, sobre aquilo que havia no passado, mas também sobre aquilo que ia acontecer. E a tracejado, vocês veem aquelas simulações feitas nos computadores muito básicos, com um conjunto de, obviamente, especialistas e pessoas geniais, com certeza, que fizeram este pensamento. E é interessante que há pouco tempo, em 2000, tentou-se colocar que afinal como é que correram as coisas, porque o que nós temos aqui é o crescimento populacional, a mortalidade e o uso de recursos, que talvez seja aqui o mais importante nesta discussão que nós estamos a ter. Ou seja, como é que os recursos na Terra estavam a relacionar-se em relação ao crescimento da população, e à alimentar, aos vários serviços e até à poluição. E o que aconteceu foi que se observou que, afinal, aquele modelo de 72 não estava assim tão mal. Na verdade, quando vocês olham para estes traços a cheio, eles representam a realidade em relação àquilo que foi previsto. Como vocês veem, independentemente do conhecimento científico que tivemos desde então, independentemente das tentativas de desenvolvimento tecnológico que tivemos desde então para tentar reduzir os impactos ambientais, a verdade é que não reduzimos, do ponto de vista global, mantivemos a trajetória. Está bem? E isto é assustador, porque, segundo as previsões deste modelo, a partir de uma determinada altura, a população vai mesmo de crescer, porque vamos atingir um determinado limite. Ok? Isto para dizer que temos que ter atenção que não é que a ciência não soubesse estas coisas, está bem? A ciência sabia, tinha estas previsões, as previsões até não estavam tão erradas como se podia imaginar em 1972, e a verdade é que nós temos muita dificuldade em inverter este processo do uso dos recursos, neste caso, estamos aqui a falar desta gráfica aqui dos recursos, está bem? Portanto, o que serve um alerta? Temos mesmo que fazer qualquer coisa mais dramática para conseguir inverter estas tendências. Embora nem sempre os cenários foram os piores, aqui, sei lá, dizia que os alimentos não estão mal, mas a diferença não é muita, em conta todo o know-how que existia. Portanto, para continuar aqui só nesta ideia de que, então, afinal, como é que evoluíram os recursos ao longo do tempo? Portanto, eles têm estado a evoluir de forma a que nós temos que ter mesmo muito cuidado, porque podemos estar a atingir o limite da Terra. E, portanto, temos que ter cuidado com os limites que os recursos da natureza, nós dependemos da natureza, com os limites que os recursos que a natureza nos dá. Mas isso tem que ser à custa do bem-estar, que foi uma das palavras mais catalogadas neste processo que nós identificámos aqui, foi o futuro. Estamos a falar de futuro, estes gráficos mostram simulações do futuro,
Portanto, nós somos seres racionais, podemos imaginar estes gráficos, podemos tentar pôr-nos exatamente a perceber o que é que isto significa, e, portanto, e esta redução do consumo de recursos tem que ser feita à custa do bem-estar, sempre nenhum de nós quer não ter algum do bem-estar. Penso que nenhuma das pessoas quer retroceder evolutiva na sociedade, do ponto de vista societal. Penso que a maior parte da população não quer isso. E, portanto, isso é também legítimo, não queremos retroceder. E é possível continuar a usar os recursos não retrocedendo socialmente. E aqui eu mostro-vos um gráfico que tem o Índice de Desenvolvimento Humano, baseado nas questões de educação, de saúde, bem-estar, com o número de terras que usamos por país. Estes gráficos, estes círculos representam países, os países todos do mundo, são aqui espalhados por continentes. Na verdade, não vale a pena estarmos aqui a detalhar, mas, por exemplo, vamos olhar para este país aqui, que provavelmente será algum dos Emirados Árabes Unidos, em que temos um país que usa, reparem, tem o mesmo índice de desenvolvimento humano que um país europeu, aqui qualquer, no entanto está a usar, reparem, aqui cerca de 5 vezes mais recursos. E é isso que nós temos que combater. Temos aqui alguns países europeus, alguns de Portugal, há de estar por aqui, por exemplo, em que é possível ter um bom índice de desenvolvimento humano, mas não usar tantos recursos como alguns dos países que estão aqui. E é esta descida que nós temos que tentar fazer. Nós não queremos mudar o índice de desenvolvimento humano, nós queremos é baixar o impacto ambiental que temos na Terra. Mas isso é possível, porque há aqui países, pelo menos por aqui era possível estar, está bem? Aqui temos um conjunto de países, claro que a zona de sustentabilidade seria esta, não temos aqui grandes países, eu lembro-me que Cuba era um dos países que ficava aqui mais perto, como tinha um embargo ao comércio, basicamente não usava quase recursos nenhuns, usava muito poucos recursos e tinha um índice aqui dos recursos ao seu desenvolvimento humano, uma vez que em Cuba, por exemplo, a educação e a saúde são muito bem considerados. Mas era um exemplo, por exemplo. Agora, o que nós temos aqui que pensar é que temos que continuar com o índice de desenvolvimento humano, utilizando menos recursos, está bem? Este, para mim, é um aspecto importante. Nós não queremos retroceder do ponto de vista da sociedade, nem da saúde. Então, e esta já, aqui a ideia de que temos que fazer esta trajetória, mas que soluções? Porque até agora parece que só temos problemas e parece que tudo que aplicámos não tinha propriamente soluções. Bem, quando nós olhamos para a natureza, e aqui eu sou bióloga, desculpem a deformação e o que eu vou dizer, quando olhamos para a natureza, pensamos que ela, de facto, se pode perpetuar. A natureza é sustentável. A natureza existiu antes de nós e vai continuar a existir depois de nós, e ela perpetua-se, os ecossistemas perpetuam-se independentemente durante milhares de anos e conseguem ter ciclos e perpetuam-se sem nenhum tipo de intervenção. Então, na verdade, os ecossistemas são sustentáveis, porque continuam a perpetuar-se, têm futuro, sem inputs. Então, vamos tentar ver, já agora, e porque eu sou bióloga, não é? Como é que nós podemos olhar para a natureza para perceber como é que ela é sustentável e o que é que nós podemos fazer usando esses princípios para podermos imitar a natureza, transformando esses princípios em princípios que podemos usar na nossa sociedade. Então, alguns deles são, por exemplo, na natureza, quanto mais biodiversidade, mais estabilidade. Quanto mais diversidade, mais estabilidade. Eu acho que isto é muito fácil de perceber na sociedade também. Quanto mais diversidade, mais a estabilidade, quanto mais diversidade de opiniões, de pessoas, de funções, de profissões, de pensamentos, mais nós temos uma capacidade de encarar todas as possibilidades. O pensamento único, a monocultura, nunca são sistemas estáveis. Portanto, não tem alternativa. Em ambientes em mudança, quando o ambiente muda, quando estamos todos a mudar rapidamente, só a diversidade de formas de estar é que nos pode trazer ideias e soluções para o futuro. Portanto, eu queria deixar aqui a ideia da inclusão, a ideia da diversidade, como uma forma de conseguirmos também combater todos estes processos, quer esteja na natureza, quer esteja na sociedade. Outra, obviamente, o que é que transforma a sociedade também de uma forma sustentável? É o facto de ela usar fontes de energia baseadas na energia solar, portanto, energias que são sustentáveis, e que, portanto, que podem e que, de alguma forma, conseguem ser usadas sem, com isso, fazer um esgotamento dos recursos. E, mais uma vez, não é apenas uma forma de energia, mas são várias formas de energia, são a diversidade das formas de energia que vai aqui ser importante. Portanto, nós temos que usar as energias de uma forma diversa, porque não nos podemos apenas massificar uma forma de energia com o custo que temos depois de ter os seus resíduos produzidos.
Por último, um outro princípio da sustentabilidade dos ecossistemas é o facto de que as populações estão em equilíbrio. As populações, quanto mais complexas, quanto mais biodiversas, menos suscetíveis são às mudanças. O que quer dizer que, para ter estabilidade, e aqui eu demonstro apenas temos uma população muito simplificada, baseada apenas numa espécie, numa função, o que acontece é que quando nós temos uma perturbação, ela é altamente suscetível. Exemplo, mas vejam na agricultura, na monocultura, uma praga. Nós temos uma praga, são todas as espécies iguais, a praga ataca toda a gente, ainda por cima estão todas perto um do outro. É o mesmo que nós temos uma doença no metro, está toda a gente perto uma da outra, os vírus propagam-se rapidamente entre as pessoas. Portanto, se nós tivéssemos um aspecto diverso, as doenças são específicas, a maior parte das doenças são específicas de uma espécie. Na Amazónia, nós temos uma doença A chatear uma espécie B, mas para encontrar essa espécie B temos que andar muitos quilómetros. Logo, a doença, a patologia, não vai ser facilmente encontrar outra espécie igual. Portanto, é muito mais fácil controlar as populações e manter as populações estáveis se nós tivermos diversidade nos ecossistemas e na forma como fazemos. Outro princípio da sustentabilidade dos ecossistemas é o facto que na natureza não há lixo. Na natureza, o resíduo de um sistema é o recurso de outra componente do sistema. Portanto, não há lixo, há reciclagem. Daí que a economia circular, claramente, foi inspirada na natureza. Nós temos a ideia de economia circular, na natureza é tudo circular, está bem? Portanto, há um círculo. Portanto, estes são alguns dos 4 princípios de sustentabilidade dos ecossistemas. A diversidade, as energias renováveis com base na energia solar, o controle populacional, quanto maior, mais complexidade, mais equilíbrio, mais biodiversidade, e o facto de não termos resíduos na natureza e podermos transformar tudo aquilo que é um resíduo aparente num recurso, noutro sistema. Bem? Eu aqui, se calhar, ia dizer só que também, do ponto de vista da ecologia, tem havido um outro conjunto de inspiração teórica sobre a questão da resiliência. Portanto, como é que nós vamos olhar para a resiliência dos sistemas e olhamos inspirados na natureza. Eu não vou debater-me sobre isso, mas a verdade é, vou só deixar aqui esta ideia de que, da mesma maneira que estamos a usar os princípios da sustentabilidade, também se está a imitar como é que um sistema na natureza é resiliente, como é que nós podemos transformar um sistema socioecológico, que são os nossos sistemas, que dependem da natureza, num sistema resiliente, tentando perceber quais são os tais princípios que fazem o funcionamento resiliente dos sistemas. Isto parece um bocadinho árido, mas vocês vão ver que vão tocar em todos estes assuntos quando formos ao debate. Por último, queria só agradecer e mostrar uma Welwitschia, que é uma planta que dura milhares de anos e que normalmente tem uma longa história para nos contar, que nos podia contar muitas histórias. Portanto, é uma planta de passado, mas também é uma planta de futuro, que vai com certeza ficar para além de nós. E, portanto, eu queria com isto agradecer e pronto, e permitir o debate e depois ficar disponível para algumas questões que queiram colocar. Ora, então, muito obrigado, doutora Cristina, pela partilha e pelos contributos que deu, que de facto são importantes e fazem-nos refletir e pensar sobre aquilo que poderá ser o nosso papel no futuro. Eu, antes de passar mesmo ao debate propriamente dito, queria só mostrar-vos a nuvem final, que tivemos até 61 participantes, portanto, ela não mudou muito, está mais ou menos igual, portanto, como podem ver, está aqui. Eu agora ia pedir também, antes de aos nossos jovens que estão aqui connosco, que possam se inscrever através do bate-papo ou de levantar a mão através das reações do Zoom, mas também deixar um convite a quem está a assistir através do YouTube, que também da mesma plataforma do Menti possam entrar no Menti. Pronto, o site é o www.menti.com. Neste caso o código é outro, é o 43226158, e podem-nos também deixar aqui as questões, os comentários, as reflexões, dúvidas ou partilhas que nos queiram fazer chegar, para depois também partilharmos com o painel e para eventuais comentários finais. Portanto, a gente também, para não... Já estamos aqui também um bocadinho atrasados, para não depois dividirmos, eu deixava já aberto aqui este quadro para que possam quem quiser participar. Portanto, as perguntas novamente são anónimas, portanto estão à vontade para fazer as vossas questões, dúvidas, partilhas de experiências que tenham tido, algumas reflexões que queiram fazer ou até apresentar soluções sobre este tema. Volto a dizer que o código é o 43226158 e eu assim vou se calhar deixar, ou seja, vou deixar aqui um bocadinho a tela partilhada por causa do código mas eu assim não consigo ver o bate-papo, portanto vou ter que interromper a tela. Eu já volto a dizer daqui a pouco o código. Não sei se já há algum inscrito.
pelo menos eu aqui não consigo identificar, portanto pedia aqui aos jovens que pusessem a levantar as vossas questões à doutora Cristina, até mesmo à Beatriz ou ao José Ferreira da Utrim, que possam eventualmente, se quiserem, responder, para que façam as vossas partilhas e as vossas dúvidas e questões e também sugestões. Portanto, já temos aqui a Núria, que é a nossa primeira participante e que eu desde já agradeço pela coragem de ser a primeira. Núria, força! Bom dia a todos. Chamo-me Núria Morte e frequento o 11º ano da Escola Profissional da Régua, curso técnico vitivinícola. Nós estamos inseridos numa região onde a vinha é praticamente a única cultura existente e os resíduos desta atividade são bastante problemáticos para o ambiente, nomeadamente os resultantes da vinificação, engaços e borras. Os estudos realizados pela doutora Ana Barros, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, indicam que compostos do engaço apresentam elevado potencial para a produção de antibióticos e o engaço também pode ser transformado em pellets cuja combustão não liberta substâncias poluentes. A minha questão é, por que é que o nosso país investe tão pouco neste tipo de estudos de investigação? Eu pergunto, para quando investimento ou incentivos do governo nestes estudos que ajudam a diminuir os desperdícios? Seria ambientalmente sustentável, pois reduziríamos as emissões de carbono com a eliminação das queimadas e também economicamente viável porque retirávamos lucro daquilo que é um subproduto. Obrigada. Ora, muito obrigado, Núria, pela tua partilha e pela tua questão. Eu não estou a ver ainda aqui mais inscritos, portanto pedia que se inscrevessem através do bate-papo ou que levantassem a mão na reação aqui do Zoom. Volto a lembrar que temos aqui, para quem está-nos a assistir através do YouTube, que pode deixar alguma dúvida, comentário ou questão que queiram fazer aqui ao nosso painel através do www.menti.com e têm que usar o código 43226158. Agora já temos aqui também connosco o Dinis Araújo, a quem também desde já passa a palavra. Obrigado, Dinis. Bom dia a todos. Sou da Escola Profissional da Régua, 10º técnico vitivinícola. A região do Douro debate-se com a problemática da eliminação das vides, resultantes das podas. Algumas são trituradas e incorporadas no solo e a maioria é queimada, libertando grandes quantidades de dióxido de carbono para o meio ambiente. No Douro existe o projeto da vide, do engenheiro Pedro Teixeira, que faz o aproveitamento das vides para fazer canetas completamente sem plástico, recarregáveis com tinta obtida das diferentes castas. Fazem de papel de folhas de videira enfeites de Natal, usando micas para substituir as purpurinas e ainda a produção de energia limpa, como o próprio referiu. Passo a citar. É possível, através da criação de substrato composto por diversas dessas fibras, obter uma determinada distribuição espacial de carga, ou seja, a produção do campo elétrico interno que tem como resultado uma força eletromotriz nas extremidades desse substrato. Basicamente, temos uma coisa parecida com uma pilha a partir de vides. Estes dois projetos, apresentados por mim e pela minha colega Núria, que falou anteriormente, foram objeto de 2 webinars no âmbito do nosso projeto de cidadania. Eu pergunto, para quando o apoio a estes projetos amigos do ambiente? Estarão os grandes interesses económicos à frente do ambiente? Obrigado. Obrigado, Dinis. Portanto, eu volto a pedir que, pronto, a quem quiser se inscrever, que se inscreva através do bate-papo ou da reação, e volto também a dizer que através do YouTube, quem está a assistir através do YouTube, pode fazer a questão ou dúvida que quiser. Basta ir à plataforma, ao motor de busca do Google, no computador ou no telemóvel. Tem que pôr www.menti.com e usar o código 43226158. Eu agora vou passar a palavra à Clara Moura, mas também vou voltar a partilhar aqui a tela para que quem está em casa, se quiser participar através do Menti e esteja a assistir através do YouTube, possa fazer essa participação de maneira a ser mais fácil. Portanto, eu passo a palavra à Clara Moura e depois à Maria Leonor Godinho, está bem? Então vá. Vou voltar a partilhar. Força. Clara. Olá, eu sou a Clara Moura, da Escola EB23 de Iris, em Passos de Ferreira. E eu e os meus colegas do 9º ano, o Gonçalo e a Lara, viemos representar a nossa escola a este webinar. A
Em nome da Escola EB das Três Iris, queríamos agradecer o convite para participar neste webinar. Consideramos que é uma excelente oportunidade para refletir sobre o tema e gratificante poder contribuir para a construção da proposta da Agenda da Juventude para a Saúde da próxima década. Agora gostaria de passar a palavra ao meu colega Gonçalo. Muito obrigado. Um ambiente limpo é essencial e sabemos disso, para a saúde e para o bem-estar humano e do ambiente. Selecionamos e focamos-nos mais no tema alimentação sustentável e para refletirmos nesta partilha, o webinar, mais concretamente nas perdas e do desperdício alimentar, pois é alarmante o seu impacto no meio ambiente, portanto, na saúde de todos. Eu penso que perdemos o Gonçalo por momentos, não sei se foi só ele ou se é uma geral. Geral. Ok, então eu se calhar, até o Gonçalo voltar, eu se calhar passava a palavra à doutora Cristina Branquinho, se eventualmente quisesse responder às questões aqui já colocadas, que também tem muito a ver com a questão da economia circular, daquilo que falámos há pouco. Portanto, doutora Cristina, se quiser dizer alguma consideração e também perguntar à Beatriz ou até mesmo ao José Feira, também se quiserem intervir, estejam à vontade. Obrigado. Olha, muito obrigada por todas as perguntas. Gostava de dizer que, no caso da Núria, ela falou desta ideia, de facto, do que está subjacente. Se repararem, vocês lembram-se que nós falamos da relação, quando eu apresentei aquele slide da Organização Mundial de Saúde com a saúde humana, um dos aspectos que lá estava tinha a ver com a utilização dos seres vivos, do ponto de vista tanto nutricional como do ponto de vista da farmacêutica. Portanto, quando a Núria fala do uso dos compostos da vinha, que são muito usados na cosmética, por exemplo, atualmente, há grandes negócios na cosmética por causa de compostos que foram encontrados na vinha, nos produtos da vinha, e que têm propriedades cosméticas. E, portanto, existe esse grande negócio. Portanto, é normal que, se possa utilizar, de facto, esses resíduos do engaço para produzir também compostos da cosmética. Pronto, depois é preciso fazer um processo económico e industrial, da qual eu não sou tão conhecedora, portanto tenho as minhas limitações. Mas sim, a vinha tem muitas propriedades interessantes, com muitos compostos únicos. Aliás, se a gente, quando formos investigar, cada planta, cada ser vivo tem normalmente compostos únicos e interessantes, que poderão ter alguma função na nossa sociedade. Depois, sob o ponto de vista, e portanto a primeira questão é esta relação de utilizar as plantas, a natureza, como fonte de recursos, quer sejam farmacêuticos, quer sejam alimentares, que eu acho que o Gonçalo iria falar nisso. Portanto, eu acho que sim, e nós temos que ter não só saber promover esses projetos, como ter consciência, tá bem? De que dependemos de facto disso. Vocês sabem, por exemplo, a aspirina, o ácido acetil salicílico, vem também do salgueiro. Portanto, ou seja, muitos dos medicamentos que nós tomamos tiveram inspiração na natureza e nas plantas, está bem? A maior parte dos medicamentos que nós tomamos, aliás. Depois temos também a pergunta do Dinis, que mais uma vez tem a ver com a questão da economia circular. Portanto, nós devemos, de facto, não devemos queimar, se nós usarmos os restos da lenha para queimar as nossas casas e aquecer, tem uma função, porque se nós aquecemos as casas com aquela lenha, não estamos a cortar outras árvores, ou não estamos a gastar petróleo, ou não estamos a gastar, percebem? Portanto, estamos a gastar menos outra coisa. E já que aqueles recursos estão ali, nós podemos usá-los, por exemplo, no aquecimento, ou numa forma de aquecimento. Portanto, eu não vejo mal nisso, mas vejo mal na queimada por queimada. Portanto, se queimar por queimar, de facto estamos a desperdiçar um recurso, está bem? Estamos a fazer poluição atmosférica sem nenhuma contrapartida. Se nós fizermos isto de uma forma controlada, já reduzimos a poluição e usamos aquela energia. Claro que queimar é uma espécie de último reduto. Portanto, nós se calhar deveríamos primeiro ter várias utilizações dos produtos e só depois, numa fase final, quando ele já não tem mais nenhuma utilidade, poder, por exemplo, usá-lo, mas aproveitando a energia que é libertada nesse processo, porque isso evitará outras formas de energia. Se nós temos excedente de biomassa, não há mal em usar a biomassa para aquecimento, por exemplo. Há mal em queimá-la sem usar essa energia, percebem?
Portanto, se ela estiver mesmo perto, porque às vezes o que acontece é que basta os custos de transporte. Reparem, se nós temos que transportar um produto para uma fábrica muito longe, lá vai o CO2 no petróleo. Portanto, percebem? Portanto, os custos às vezes ambientais não são assim tão simples. Temos que fazer um cálculo mais complexo. Isto tem a ver com, às vezes, os cálculos das reciclagens. Quanto é que custa reciclar também? Quanto é que custa mudar? E às vezes nós temos que fazer também esses cálculos. Não é assim tudo tão simples, mas sim, o princípio deve ser sempre primeiro utilizar todas as utilizações possíveis e só no fim nós podermos, de facto, na última análise, usar a combustão. Porque a combustão depois transforma, digamos, termina na verdade, termina o produto. Porquê? Porque aquelas plantas foram... Qual foi a energia que está subjacente à biomassa? É a fotossíntese. É a energia que foi retirada da energia solar através das plantas, dos seres autotróficos, que vocês estudam isso na escola, e que eles fizeram essa síntese, que nós não conseguimos reproduzir com a eficiência com que eles fazem, e depois, portanto, foram reservadas. Claro que se nós podemos usar madeira para móveis, madeira para pellets, madeira para outros compostos, não estamos logo a reduzir a gastar essa energia do sol que foi feita através da fotossíntese. Então, mas podemos ter diferentes componentes. Muitas vezes fica o subproduto, não se pode fazer nada. Então, nessa altura, podemos usar para combustão. Como, por exemplo, usamos os resíduos, por exemplo, os excrementos das suiniculturas, ou como se usam, por exemplo, muitas vezes no lixo, a queima de lixo também é usada para fazer energia. Mas não devia ser logo para queimar, devia ser primeiro para reciclar, para reutilizar, para reciclar, e depois, em fim de linha, se nós não conseguimos fazer mais nada, não queimamos por queimar, queimamos utilizando energia que se resulta daí, porque aí estamos a aproveitar a energia do sol que foi utilizada nas plantas, está bem? Não sei se respondi. Esperem. Acho que respondi às questões da Núria e do Diniz e depois ia o Gonçalo falar na parte da alimentação, mas interrompeu. Eu não sei se o Gonçalo já aqui está connosco. Se estiver, pedia que fizéssemos sinal para acabar a sua intervenção. Não sei se alguém me consegue confirmar se ele aqui está. Sim, o Gonçalo está aqui, só que passou para o computador da professora Sandra Neto. Ok, então, Gonçalo, se quiseres... ok. Se puder dar autorização para mas é preciso ativar o doutor Rui dar autorização, neste caso, à Sandra Neto para poder falar, que era para ele terminar a intervenção dele. Bem, Okay, já está, Gonçalo. Força. Acho que já está a funcionar. Há pouco tive uns problemas com a internet, Faz parte. tenho que pedir alguns números e a fazer um enquadramento e, por exemplo, o último que faltava falar era que as perdas alimentares e o desperdício alimentar são responsáveis pela emissão de 8% dos gases do efeito estufa. Como disse, estamos a focar-nos mais na alimentação sustentável e também, claro, nas ODS 2, a Fome Zero e Agricultura Sustentável, e a ODS 12, Produção e Consumo Sustentáveis. E por isso nós lançamos uma questão que pode ser levada a debate por todos, que é o que pode ser feito para reduzir as perdas e os desperdícios alimentares e reduzir o seu impacto no ambiente. Qualquer um pode responder a esta pergunta e, se não, passo a palavra à minha colega Lara, que também responderá. Então, eu se calhar, antes de passar aqui também à Lara, pedir só à Maria Leonor Godinho e ao Gabriel, que já ali estão com a mão levantada há bastante tempo, também para não entrarmos já na questão da fase das respostas e soluções, portanto, eu pedi à Maria Leonor que pudesse fazer a sua questão ou dúvida ou reflexão. Bom dia, eu sou a Maria Leonor e eu e o meu colega Diogo vimos a escola secundária José Saramago, estamos no 11º ano na área de socioeconómicas, ciências socioeconómicas, e tentámos abordar estes temas de uma forma mais económica, na perspectiva mais económica do tema. E eu queria falar sobre, como estávamos a falar sobre os recursos e como eles têm evoluído ao longo do tempo, que as economias, ao crescerem, tendem a usar mais recursos, e tanto biológicos, tanto renováveis, como estoques não renováveis, por exemplo, minerais e metais, combustíveis fósseis, e que com o desenvolvimento industrial e tecnológico
temos desde 1900 a usar 10 vezes mais recursos e este número só aumenta. E então, como a doutora Cristina Branquinho também referiu, que nós temos que adotar formas de parar isto, de arranjar modelos económicos mais sustentáveis e é essencial porque vivemos num mundo em que temos ecossistemas com recursos limitados. E pronto, a nossa questão também era qual era a área que era considerada em que os recursos, ou seja, qual seria a área em que não está a ser aplicada tão bem a economia circular e de que forma é que nós podemos melhorar essa situação. Obrigado, Maria Leonor. Gabriel, se quiseres. Olá, muito bom dia. Queria começar por me apresentar. Sou o Gabriel Severino Reis, da Escola Básica de Mafra. Estou no 9º ano e queria agradecer a oportunidade que estão a dar aos jovens de questionar algumas das inquietações do que respeita à saúde e ambiente. É no meu concelho que fica um dos locais mais conhecidos pela prática de surf, a Praia da Ribeiradilhas, e também onde se diz que uma área mais azul. Portugal Central é um dos principais pioneiros do que diz respeito à produção de eletricidade a partir da energia das ondas, que também é mais terra do que mar. 97% do nosso território é marítimo. É defendido pela comunidade científica que a costa portuguesa tem capacidade para a produção de energia elétrica a partir da energia das ondas, para assegurar 20% da total de energia consumida a nível nacional. Para além disso, alguns projetos já estão ativos, como por exemplo o Windfloat em Viana do Castelo, o projeto Wave Roller em Peniche e a central da Ilha do Pico, que esta foi abandonada por falta de financiamento. Considerando que seria uma mais-valia a aposta neste nível de Penso que o Gabriel... energia limpa, Força, Gabriel. Desculpa. Ok. Considerando que seria uma mais-valia a aposta neste tipo de energia limpa, renováveis, que quer como um modo de melhoria da qualidade do ar, que tanto se reflete na saúde individual e comunitária. Refiro que, de acordo com o relatório da qualidade do ar na Europa, de 2020, da Agência Europeia do Ambiente, existe cerca de 400 mil mortes prematuras relacionadas com a poluição atmosférica. Eu questiono a razão de não existir mais investimento no desenvolvimento da tecnologia associada à exploração da energia das ondas e a razão do aparente desaproveitamento desta riqueza nacional. Obrigado, Gabriel. Eu, se calhar, também para não acumularmos muitas questões, passava já, se calhar, à Lara para responder à questão da alimentação sustentável e depois à doutora Cristina Branquinho e, se calhar, também à Beatriz, visto que foi referida aqui a questão dos ODS e sei que é também o tema o foco também da U-Dream e assim, se calhar, fazemos já aqui um apanhadozinho. Antes passamos também depois às próximas questões, que temos também já aqui o Diogo Antunes com a mão para falar. Portanto, a Lara, se quiser responder a algum salvo sobre a alimentação sustentável, força. Olá, obrigada. Eu tenho algumas propostas. Nós chegamos à conclusão de que estas seriam as propostas mais pertinentes, tendo em conta os números que o meu colega referiu. Mais diretamente, nos países em desenvolvimento, o problema é a perda de alimentos no processo e produção e armazenamento dos mesmos. Então, propunhamos a disponibilização de verbas para os agricultores e armazenistas para investirem no melhoramento e inovação de técnica e tecnologia às quais têm acesso, e depois, mais direcionado para os países desenvolvidos, criar programas de incentivo à transformação e reutilização das perdas alimentares, que se enquadram na economia circular, assim como falaram do aproveitamento das vinhas cá em Portugal. Um bom exemplo disso é a reutilização de qualquer tipo de subprodutos, como por exemplo a sobra do soro na fabricação do queijo, de modo a servirem de matéria-prima para outros produtos.
O soro da fabricação do queijo pode ser utilizado para produzir outros produtos lácteos, porque é nutricionalmente muito rico. As borras de café também podem ser utilizadas para voltar a rejuvenescer, digamos assim, o solo, podem ser utilizadas como um fertilizante natural ou para a criação de plásticos biodegradáveis. Depois, no que diz respeito ao desperdício de alimentos pelo consumidor final, que tem mais a ver com os países desenvolvidos, visto que lá é onde se verifica a tendência mais consumista, propunhamos investir fortemente em campanhas de publicidade e consciencialização e educação do consumidor, não para uma alimentação saudável, mas direcionada para uma alimentação sustentável. E reforçar os projetos que já estão implementados nas escolas da discussão destas temáticas, como este webinar, por exemplo. Uma medida mais focada na economia seria criar mercados para produtos considerados de menor qualidade. Através dos benefícios fiscais e contribuições monetárias do Estado, estes seriam implementados corretamente. Para além de contribuírem para a perda e ao desperdício alimentar, contribuíram para facilitar o acesso a alimentos a famílias mais carenciadas. É tudo. Obrigada. Obrigada, Lara. Eu não sei, Diogo, se quiseres faz já a tua questão e depois vamos então à intervenção da doutora Cristina e da Beatriz, está bem? Ok, então, bom dia a todos. Tal como a minha colega Maria Leonor Godinho referiu, eu sou da Escola Secundária José Saramago, em Mafra, e tal como já foi referido a parte daqui, acho que foi do Gabriel que referiu o facto das energias renováveis, aqui ele focou-se mais na parte através das hídricas. Eu queria falar aqui também um pouco sobre a dependência que se cria sobre os metais raros que são precisos para estas energias renováveis, como por exemplo para as baterias dos carros elétricos, e dos problemas que trazem tanto a nível ambiental como também a nível social, digamos assim, como por exemplo as minas a céus abertos e as vidas, as pessoas que trabalham nestas minas que muitas vezes têm muitos problemas de saúde e que acaba por ser também algo a nível social. E isto se relaciona com o ODS 7 das energias renováveis. Obrigada, Diogo. Então eu se calhar passava agora então à doutora Cristina Branquinho e depois íamos ouvir a Beatriz e o José Ferreira, está bem? São imensas perguntas, a ver se eu me consigo organizar, se eu me esquecer de alguma coisa, alguém que me depois ajude. Então, eu acho que há aqui um tema sobre a questão dos alimentos e desperdício alimentar. E eu acho que já na sociedade se tem desenvolvido imensas alternativas à questão digamos assim, dos resíduos alimentares, mas eu penso que vocês fizeram uma abordagem muito interessante, portanto, entre vocês todos foram falando sempre de nós, em cada processo de produção, temos uma espécie de o que é que fazemos aos resíduos e tentar não deitá-los, digamos assim, não desperdiçá-los, mas criá-los como um recurso, portanto, criar um recurso, não pensar que aquilo que a produção gerou, foi feita com muita energia, com muitos custos humanos e ambientais, e, portanto, não desperdiçar aquilo que é produzido. Eu não sei se alguns daqui dos alunos, mas também alguns dos professores com certeza se lembram, que nos ambientes mais rurais, muitas vezes havia a produção de porco caseiro e que o porco comia o resto dos resíduos das pessoas, não era? Quando não havia tantos plásticos numa aldeia, praticamente não havia resíduos, porque eles eram consumidos como pelos animais, não é? Depois, quando se industrializou a produção dos resíduos, criou-se sítios para onde podemos aterrar. Portanto, já foi possível, digamos assim, fazer uma espécie de ciclo fechado, fazendo com que os animais domésticos comessem o resto, por exemplo, da comida, das cascas, por exemplo, as cascas por exemplo, imaginem um resíduo muito comum, as cascas dos sumos de fruta, não é? Que são embalados, são resíduos concentrados numa indústria, são muitos resíduos. E há imensos estudos a tentar encontrar o que é que se pode fazer com estes resíduos das cascas, por exemplo, dos sumos de fruta. Então, eu acho que vocês tiveram a abordagem correta. Em cada processo e em cada contexto, porque se nós temos um ambiente urbano, pode ser uma solução, se estamos num ambiente rural, pode ser outra solução.
tentar encontrar formas de gerir os recursos de forma sustentável, tentando ver o que é que eles ainda têm do ponto de vista de energia, o que é que ainda podem ser úteis para quem, em vez de os desperdiçar e colocá-los num aterro. Que normalmente num aterro, se forem para um aterro e fizerem compostagem, depois mais tarde isso é usado como fertilizante na agricultura. Mas o processo todo tem custos energéticos também. Portanto, se nós conseguimos logo, localmente, conseguir encontrar uma solução, é melhor. Porque grande parte das questões ambientais passam pelos custos de transporte. Os custos de transporte também emitem CO2, os transportes emitem CO2, e nós temos que tentar resolver as coisas localmente. Então, um dos aspectos que talvez ajudasse muito na alimentação era, por exemplo, a alimentação ser de origem local. Imaginem que nós dizíamos que as cantinas das escolas devem ter alimentos produzidos num limite de 50 km. E, portanto, isso, por exemplo, permitiria poupar imenso CO2 nos transportes, faria com que houvesse uma economia local para a alimentação, também fazia com que, neste caso, os alunos e os professores tivessem maior ligação ao tipo de recursos locais endógenos. Portanto, por exemplo, se estivéssemos na costa da Caparica, o peixe que é pescado ali na costa, se estivéssemos no oeste, as peras e as maçãs. Estão a perceber? Portanto, tentar também fazer uma associação na forma da defesa também dos produtos alimentares locais e da maneira de os cozinhar. Portanto, eu acho que aqui a ideia, chama-se isto cadeias curtas, é tentar que a produção alimentar seja feita localmente. Quando nós compramos uma fruta da Ásia ou da América do Sul, os custos de transporte e ambientais são enormes, não é? Uma banana da América do Sul tem os custos enormes. Portanto, nós devíamos tentar sempre usar, dentro do que é possível, os recursos endógenos, as frutas locais, à altura da estação do ano, porque se nós escolhermos as frutas na estação do ano, há menos custos de utilização de pesticidas, etc., porque não há tantas pragas, estamos na época onde há mais produção, há menos fatores adicionados à agricultura. Portanto, eu acho que vocês todos estiveram bem, no vosso conjunto todo, tudo o que disseram está certo. Portanto, nós temos que atuar em encurtar as cadeias, portanto, ficar local, comer mais daquilo que é produzido localmente, não quer dizer que também não se coma uma fruta, um abacate, está bem? Não é que também não se coma uma fruta diferente, mas tem de perceber, ter consciência, também não há coisas proibidas, não é? Ter consciência que isso tem custos ambientais grandes. Quando nós comemos uma fruta de muito longe, ela tem custos ambientais, ela já foi transportada, já gastou CO2, portanto, tem vários custos, está bem? Portanto, depois, isso nós dissemos na produção, na distribuição, depois na venda e depois então no lixo. Ou seja, olhar para todo o ciclo do alimento, desde a sua produção até ao lixo, e ver onde é que nós, em cada momento e em cada local, porque vai depender de cada local, como é que nós podemos aproveitar esses recursos. Por exemplo, não sei se sabem, existe a fruta feia, que é a fruta que não é selecionada que não passa pelos trâmites dos calibres, dos tamanhos, e que normalmente é furada ou que tem bicho, não é? Portanto, e essa fruta é vendida também já atualmente. Nós também já sabíamos que os restos das comidas de muitas das instituições grandes já está a ser aproveitada para ser ou vendida ou até dada. Portanto, há já uma série de processos. Nós não conseguimos às vezes fazer em pequena escala. Quando a escala é muito pequena, o melhor é o sistema mais informal, não é? Assim, numa aldeia, não faz sentido criar uma empresa para comercializar o resto da comida, mas pode-se tentar alguém arranjar um local onde a comida que sobra é tocada e as pessoas têm necessidade podem ir lá ir buscar. Mas, portanto, um sistema mais informal. O sistema, quando é muito em zonas urbanas com grande dimensão, tem que ser mais formalizado. Quando é em zonas mais pequenas, pode ser mais informal, está bem? Também não precisa de ser tudo logo, porque muitas vezes depois não há capacidade, não há rentabilidade suficiente. Em relação à alimentação, eu não sei se me escapou aqui alguma coisa, mas eu acho que todos vocês disseram coisas muito importantes e muito certas, portanto, tudo o que disseram. Já agora, as embalagens da alimentação é outra questão que vocês talvez não tenham tocado diretamente, mas que é muito, muito importante. Nós, quando compramos às vezes um produto alimentar, compramos uma quantidade enorme de embalagens. Portanto, esse também é um problema, não é só
Portanto, estamos a produzir, estamos para conseguir consumir um produto, se calhar em boas condições, depois estamos também a usar imensos plásticos ou imensos outros recursos que depois vamos ter que também colocar em aterro, e esses não são degradáveis, porque o alimento é degradável, não é? Degrada-se, e pelo menos constitui recursos para o próprio solo, quando é transformado em composto. Agora, plástico, esse não tem uma solução fácil, está bem? Depois, em relação às energias, portanto, eu gostei muito de ouvir falar o Diogo e o Gabriel, portanto, eu concordo com vocês, portanto, todos estes projetos têm que ser apoiados. Eu vou-vos contar uma história. Nos Estados Unidos, nos anos 80, surgiu uma central solar e foi à falência. Porque na altura, portanto, os subsídios, a perversão da forma de subsídios e de financiamento nem sempre consegue trazer sucesso. E nós já sabemos isto das energias renováveis há muito, mas elas só agora é que são rentáveis. E reparem, desde que a EDP permite que nós possamos ter painéis fotovoltaicos e que nós alimentemos a nossa própria casa com isso, o número de painéis disparou. Portanto, aqui há questões que às vezes têm a ver com o mercado e que nós temos que ser capazes de desbloquear. Portanto, para transformar uma energia rentável, ela tem que se massificar, mas para se massificar precisa de um determinado apoio inicial. Portanto, há aqui uma espécie de ciclo vicioso, tem muito mais a ver com a economia do que propriamente com as questões da biologia ou da sustentabilidade, que eu não sou tão conhecedora, mas, por exemplo, bastou agora a EDP dizer que, ok, vocês podem consumir a vossa própria energia e o resto vai para o geral, para as pessoas começarem a colocar muito mais painéis fotovoltaicos. Pronto, para dizer que, de facto, há esta questão. Depois o Diogo teve uma questão muito importante, que é, em tudo isto que nós estamos a dizer, não há soluções milagrosas. Nós temos sempre que pensar o que é que fazemos às novas tecnologias, que elas têm sempre resíduos, têm sempre problemas, trazem sempre depois também constrangimentos, sempre. E em vez de nós tentarmos também embandeirar um bocadinho os milagres que nos dizem, que às vezes até são manipulados por empresas, é tentar ter espírito crítico e dizer, ok, mas eu quero saber qual é o seu produto, que é para termos consciência. Nós não podemos, não há milagres, portanto, não acreditem em milagres. Tudo é complexo e nada é linear. Mais vale nós sabermos a realidade e confrontarmos com ela e sabermos lidar com ela, do que acreditarmos em milagres e depois ficarmos muito desiludidos, afinal não era bom. Não, a tecnologia traz sempre impactos ambientais, nós temos que percebê-los para poder minimizá-los e adequá-los ao local. Se naquele local aquele impacto não é muito importante, nós podemos aceitá-lo. Se noutro local aquele impacto é muito relevante, nós não podemos aceitá-lo. Muitas vezes as decisões não são também, uma coisa é boa ou uma coisa é má, depende, está bem? Portanto, os temas são mais complexos, mas eu penso que vocês estão a abordar isso muito bem, portanto o Diogo falou muito bem, espera lá, nós estamos a transformar todas as tecnologias em metais raros, e o que é que fazemos aos metais raros? Vamos buscá-los aonde? E depois reciclamos como? E que impacto é que isso tem quando temos que fazer essas minas? Portanto, não quer dizer que a gente vai dizer já, mas é mau. Não. Espera lá, vamos então, sim, mas, não é? O sim, mas o mas, está bem? Às vezes na vida não há sims nem nãos. Às vezes pode ser um sim, mas um mas. Então, sim, mas o que é que fazemos isto? Sim, mas então como é que controlamos a população? Sim, mas, está bem? Pronto, eu acho que vocês todos, no ponto das energias, têm razão. Nós temos uma costa gigantesca, nós temos tínhamos uma grande dependência do petróleo, estamos muito melhor, já fizemos um grande progresso, mas ainda podemos fazer mais, porque temos as ondas, temos a energia também offshore, temos muitas formas ainda que temos de explorar a energia, não tendo energia do petróleo, que foi massificada em todo o mundo e que gerou as emissões de CO2 e o aquecimento da Terra, como estamos a observar, está bem? Mas devemos sempre diversificar e aproveitar os tais recursos endógenos. E às vezes temos que também olhar para as questões económicas, que aqui não estamos a debater tanto, para perceber porque é que determinados processos não vão para a frente e outros vão. Às vezes isso tem a ver com políticas, tem a ver com subsídios, tem a ver com perversões da própria economia, e eu não sou não domino tanto isso, mas vocês, eu penso que abordaram as questões no sentido correto, está bem? Portanto, vamos tentar aproveitar tudo na cadeia alimentar, desde a produção, vamos tentar encontrar soluções para cada passo, e nas energias vamos tentar usar o máximo de energias, antecipando os seus problemas para evitar que eles se transformem em monstros, está bem? Obrigado, doutora Cristina. Eu agora passava também já à Beatriz e ao José Ferreira, que são da UDream, também para nos darem a sua experiência enquanto ativistas e também eventuais sugestões, porque como sei que o tema deles, a associação deles foca muito também nos ODS da
nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Pedia também que eles, se eventualmente tivesse algum contributo, que o pudessem dar já, porque também já estamos a ficar em cima da hora. Beatriz. Muito obrigada, Diogo. Eu primeiramente gostaria de agradecer o convite, sendo também a minha primeira intervenção, a minha e a de José, neste webinar. Muito obrigada por nos terem convidado. Eu vou fazer uma breve apresentação da Youth Dream e de mim. Eu sou a Beatriz Couto, eu tenho 20 anos. Vocês devem ter mais ou menos a minha idade, menos 4 anos, menos 2 anos, menos 1, pronto. O que eu vos queria aqui transmitir é que eu com 17, 18 anos decidi, com um conjunto de 8 jovens, criar uma associação e sensibilizar para as questões dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E esta questão de sensibilizar e de fazer atividades, sendo tão novos, sendo jovens, é muito importante. As temáticas que vocês aqui lançaram, que foram mais dirigidas à questão da sustentabilidade ambiental, são temáticas muito importantes, mas não podem só ser faladas, também tem que se partir para a ação. E, portanto, vocês criarem projetos nas vossas escolas, criarem, pronto, isto eu já vou perspectivar para mais longe, mas criarem associações, organizações, tudo o que impacte mesmo no terreno é muito importante, porque vocês, para mudarem políticas, têm que mudar ideias, têm que mudar orientações e têm que chegar aos decisores políticos. E isto é o que a Youth Dream pensa, faz muito, é questão de sensibilizar, fazer iniciativas e estar junto de câmaras municipais, da FNAG, do CNJ, de tudo o que são instituições organizacionais grandes do que dizem respeito à juventude e não só. Deixando aqui também claro que a questão do desenvolvimento sustentável se divide em 3 partes: a questão social, a questão ambiental e a questão económica. Vocês falaram muito bem aqui de várias problemáticas e temáticas que encontraram relativamente à sustentabilidade ambiental, e se vocês repararem bem, todas as temáticas que vocês identificaram dizem muito respeito também às questões sociais e às questões económicas. Muitos de vocês falaram assim: estes recursos tal e implica a economia tal, implica pessoas tal, ou seja, implica a questão social. Portanto, é muito importante vocês relacionarem estas questões. E também deixando aqui um mote para o vosso trabalho e para os vossos projetos e para vocês, enquanto alunos de instituições escolares, para vocês conseguirem ganhar mais autenticidade nos vossos projetos. É muito importante vocês, quando falam de qualquer tipo de problemática, conseguirem ligar isso a qualquer coisa que já existe. Por exemplo, a Youth Dream, quando vai fazer uma limpeza de praia, liga isso a 4 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, aos que dizem respeito ao ambiente. Isso dá muita autenticidade ao vosso projeto, porque vocês estão a alinhar as vossas ideias, os vossos projetos, com diretrizes que já existem, diretrizes das Nações Unidas, diretrizes da União Europeia. Isso é realmente muito importante para vocês conseguirem mudar mentalidades, conseguirem mudar políticas. Claro que isso é realmente muito difícil, mas é possível, e nós jovens temos esse poder e somos agentes de mudança. Eu e o Zé e o grupo de jovens da Youth Dream já conseguimos fazer muita coisa e acredito que vocês com os vossos projetos também irão conseguir. Zé, a palavra lançava também a bola a ti, deixando aqui, eu sou o presidente da Youth Dream, o Zé é o vice-presidente, é o coordenador do Departamento de Gestão e Finanças. Portanto, a associação é constituída por jovens que têm a vossa idade. Eu tenho jovens que estão no ensino secundário, eu e o Zé já estamos na faculdade, e somos todos capazes. Portanto, vocês também são capazes, na medida, eu não sou especial, o Zé também não é especial, somos todos únicos, mas conseguimos fazer as nossas coisas e os nossos projetos avançar para a frente. Custa muito, não vos vou mentir, eu tinha a vossa idade quando decidi criar uma associação e deparei-me com burocracias que não sabia de onde é que aquilo saía, porque isso não me é ensinado na escola, não é? Portanto, mas eu consegui, vocês também conseguem. Zé, passo-te a palavra, senão vou falar muito. Bem, depois desta intervenção é complicado para mim, para adicionar alguma coisa, mas quero salientar a parte da importância do agir e de intervirem nas vossas comunidades e nas vossas escolas, porque é só assim é que se podem mudar mentalidades e podem-se desenvolver novas políticas. Eu também quero referir que eu e a Bia estamos os dois na área das socioeconómicas, por isso eu adoro quando estes temas de sustentabilidade são tocados de uma ótica económica, especialmente a parte da economia circular e a parte dos modelos de novos modelos de crescimento económico que têm em conta.
adoro que estudantes que estão no secundário já estejam a pensar nisto e acho que é algo que tem muito potencial para ser desenvolvido no futuro e está a ser desenvolvido. Eu não tenho mais nada a adicionar em relação à associação, mas eu também gostaria de deixar uma pergunta à doutora Cristina, que tem a ver com o tema das energias nucleares. Se é um tema que me interessa muito e se é que o nosso caminho para termos uma sociedade verdadeiramente sustentável ambientalmente passa por ignorar as energias nucleares ou por desenvolvê-las e aceitar, pronto, os riscos delas. E pronto, era só isso. Deixem-me só acrescentar mais um tópico. É muito importante, portanto, vocês, os vossos projetos, eu percebi que muitos de vocês têm projetos nas vossas escolas, ou seja, vocês devem ser apoiados pelos vossos professores e pelas vossas direções escolares. É muito importante que vocês cheguem com os vossos projetos, se calhar às vossas câmaras municipais, às vossas freguesias, porque vocês aí vão conseguir mudar alguma coisa. Eu e o Zé, ou seja, a Youth Dream faz muito isso, ou seja, nós somos de Vila Nova de Gaia, somos do Distrito do Porto, e nós trabalhamos muito em uníssono com a Câmara. Para quê? Para criarmos iniciativas com eles. Há pontos que nem sequer estamos de acordo, mas nós tentamos criar ali um ponto central que funcione para ambos os lados. Portanto, nós damos a nossa voz ao município e isso é realmente muito importante para vocês. Portanto, eu só queria deixar também este ponto. Sei que acho que eu e o Zé ainda vamos falar um bocadinho mais à frente, mas é deixar aqui assim este ponto. Obrigada. Obrigado, Beatriz e José. Pronto, eu para terminar esta parte aqui das questões, pronto, a gente também, o debate divide-se em duas partes, que era as questões e depois também as sugestões. Como também repararam, nós temos vindo a fazer esse equilíbrio, portanto, eu vou agora também mostrar-vos mais uma vez o Mentimeter, só para ver os comentários e as questões que foram feitas através do mesmo. Portanto, como podem ver, houve aqui quem se tenha assustado com a possibilidade de não haver comida em 2030 e que eventualmente a humanidade iria acabar em 2030. Depois temos aqui para quanto uma aposta séria com medidas para reduzir as perdas e os desperdícios alimentares, que também é muito daquilo que temos estado a falar aqui já anteriormente, com também propostas que já foram feitas e sugestões de mitigação deste problema. Depois temos aqui qual é a planta que destrói o vírus, que também é uma droga. A importância de percebermos que a natureza... É muito importante percebermos a importância da natureza e da biodiversidade para a nossa saúde e falarmos sobre isso nas aulas. Como é que fazemos para viver futuramente? Como é que fazemos para melhorar? Como é que podemos acabar com o Covid para melhorar? No futuro próximo podia haver cargos mais económicos para o ambiente. A nossa pegada individual é importante, mas não deviam as políticas de ambiente ser mais dirigidas para as indústrias de produção para seguirem a regra da natureza de Lavoisier, ou seja, nada se perde, nada se gasta, tudo se transforma. Muito bem. Pronto, eu acho que de uma maneira geral referi tudo. Eu não sei se a doutora Cristina quer dizer alguma coisa sobre isto e acrescentar algum tópico e também depois... Sim, eu gostava de desdramatizar aqui algumas coisas, as pessoas não, mas se calhar se me deixasse, se me colocasse, partilha? Era porque era mais fácil eu conseguir, tá bem. porque depois não consegui escrever tudo. Pronto. Eu pedi-lhe só também aqui alguma celeridade também, para não, já estamos em cima da hora, para também não derraparmos muito tempo, está bem? Então, não, é assim, reparem, esta questão do acabar, do começar, dos dramas, não entrem nesse tipo de questões. Os dados, quando existem, são para a gente olhar, mas não para dramatizar, está bem? Não podemos passar de uma, isto não é nada para, que horror, isto vai tudo morrer. Não, atenção. Portanto, o que aconteceu em 2000, o que está ali previsto em 2030 é que a população se reduz. Mais nada, ninguém morre. Quer dizer, poderão morrer ou poderão não nascer, está bem? Portanto, o que está ali previsto é que em 2030, e é um modelo de 72, que até agora esteve correto, é verdade, é que a população se reduz. E isso é uma coisa um bocadinho óbvia, porque nós não temos que crescer indefinidamente da Terra, a Terra tem um limite, não é? Portanto, não há dramas, está bem? Mas não é necessariamente uma mortalidade, está bem? Portanto, pode haver um controle populacional, que foi o que tem já estado nós temos estado a reduzir a nossa taxa de aumento populacional, está bem? Pronto, portanto, atenção aos dramatismos, não vale a pena. A planta, eu posso depois pôr daqui a bocadinho o link para a planta. A planta é tóxica, como, reparem, as drogas no sentido medicamentoso da questão, vêm de plantas e tudo o que é em excesso é tóxico, não é? Qualquer coisa portanto, qualquer coisa tem um limiar a partir do qual pode fazer bem e a partir do outro momento faz mal.
quase tudo, os alimentos, os produtos químicos. Portanto, não há também mais uma vias branco e preto, não há mau e bom, há uma concentração. Estas plantas são tóxicas, há muitas plantas tóxicas, os animais não as comem, já sabem, e por isso é que é preciso ter cuidado. Nós só temos algumas plantas que são para a nossa alimentação, e para alguns animais estas plantas são tóxicas, e para nós também são. Portanto, são tóxicas porque têm compostos numa concentração que nos fazem mal. Esses compostos isolados e nas concentrações certas podem ser importantes, está bem? Pronto, e portanto, reparem que os medicamentos, todos eles, só podem ser tomados numa determinada concentração, só aí é que tem um efeito positivo, está bem? Isso é como nós não podemos tomar a aspirina, não podemos tomar uma dose de aspirina que não é adequada. Só na dose adequada é que nos faz bem. Depois, portanto, aqui em relação a acabar o Covid, temos todos que ter o comportamento que nos pedem para ter do ponto de vista da sociedade, temos que olhar para a sociedade e olhar para individualmente. A nossa pegada individual é mais importante. É assim, eu acho que durante muitos anos, por exemplo, olhou-se para as indústrias como foco de atenção. E, portanto, as indústrias são estruturas que poluem muito normalmente, não é? E, portanto, olhou-se durante muitos anos, fez-se uma grande pressão sobre as indústrias, ainda hoje se faz, mas depois chegou-se à conclusão que neste momento, por exemplo, em algumas situações, as indústrias têm um peso relativamente pequeno para algumas coisas e que o peso todo é a somatória de todas as pessoas, dos 1.000 milhões de pessoas que existem no planeta Terra, está bem? Isso também me leva a uma questão que eu há bocadinho não discuti, que é, nós não só aumentamos a população, como aumentamos o consumo per capita, ou seja, à medida que o tempo passa, a população vai consumindo cada vez mais por unidade de pessoa, portanto temos uma tendência para aumentar o consumo, daí que o consumo e a economia estejam tão ligados e às vezes seja difícil fazermos ou seja, a economia e os recursos, ou seja, quanto melhor a economia, mais recursos utilizamos. E esta agregação tem a ver com o facto de quanto mais população, mais utilização de recursos, e quanto mais tempo passa, quanto a população mais se desenvolve, mais recursos usa per capita, está bem? E é este desacoplar que também é importante fazer, que é tentarmos que a economia se baseie em sistemas que não não se baseiem só na utilização dos recursos, e, portanto não haja para termos o bem-estar, temos que gastar mais recursos. Portanto, a questão, em termos de futuro, acho que eu deixei aquelas ideias de princípios da diversidade, das economias circulares, que eu penso que são universais e que nós podemos tentar, já agora também olhando para aquilo que os ativistas disseram, podemos tentar começar por melhorar aquilo que está mesmo ao nosso lado, porque tem menos custos. Se cada um de nós melhorar um bocadinho que seja, vamos contribuir. Eu acho que já disse isto outra vez, portanto, se cada um de nós fizer uma coisa pequena, vai se transformar em muito, mesmo. Temos esse poder. Se todos fizermos, está bem? Ou se a maior parte de nós fizermos, nós conseguimos fazer isso. Se a maior parte de nós tomar a vacina, vamos conseguir controlar o vírus, está bem? Portanto, se a maior parte de nós tiver um comportamento X, vamos conseguir fazer muita coisa, está bem? Portanto, às vezes são pequenos comportamentos que podem ter uma grande mudança, está bem? E às vezes para termos noção desse impacto é que é difícil, mas de facto basta um pequeno gesto, todos fazerem um pequeno gesto. É mais fácil fazermos um pequeno gesto do que fazer um grande gesto. Eu sei que os heróis parece que são melhores daqueles que fazem um grande gesto, mas não é bem assim, está bem? Todos nós podemos ser heróis porque se fizermos um pequeno passo, contribuímos todos de forma igual. Portanto, acho que aqui é uma mensagem também do ativismo. Não fiquem à espera do grande passo para serem heróis. Não, herói é fazer um bocadinho, é estarmos a fazer todos um bocadinho. Podemos, aquilo que temos jeito, aquilo que sabemos fazer melhor, tudo isso cada um de nós pode pensar o que é que eu faço para, e pensar e refletir sobre isso e pensar o que é que eu tenho mais jeito para fazer, eu gosto de conversar, se consigo seduzir os outros e levar os outros a fazer coisas, não, eu sou mais engenhocas e gosto mais de estar ali agarrado. Portanto, cada um de nós pode pensar como é que pode ajudar a sociedade a ser melhor, não só do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista social e económico, e isso parte também de pensarmos como é que podemos contribuir para cada um desses espaços. E isso eu acho que esta mensagem dos ativistas é muito importante. Não fiquem à espera do fenómeno heroico, está bem? Os heróis somos todos nós juntos, então este conjunto de pessoas juntas a fazer um pequeno passo e a mudar muito.
Eu acho que fica só para responder a questão ali da energia nuclear, dos energia nuclear, desculpa, José, não foi por... Olha, é assim, eu não tenho uma resposta para isso. Eu, quando no meu tempo havia a tentativa de construir aqui uma central nuclear, e quando era jovem também fui nuclear não, portanto eu defendi o nuclear não na altura. Embora a gente depois tenha uma central ali ao pé, não é? Que pode ser, não, nos pode estar a afetar. A central de Almaraz, não é? Temos uma central de Almaraz muito perto da nossa fronteira e, portanto, não estamos livres de riscos, dos riscos que daí vêm. Eu acho que é assim, este é um tema que tem muitas... eu confesso que não tenho total conhecimento sobre isto, e, portanto, não é a minha área de investigação, mas posso-vos dizer que, às vezes, portanto, os Estados Unidos eram muito dominados pela questão da política do petróleo. Eu acho que a Europa, durante uns tempos, tentou afirmar-se pela política do nuclear, como forma de contraponto à política do petróleo, porque os Estados Unidos dominavam o domínio do petróleo e a Europa teve que ter um domínio também estratégico e, portanto, muitas vezes pediu, portanto, quis o domínio do nuclear, e por isso é que a França, por exemplo, e a França durante muito tempo e a Alemanha tinham nuclear e se achavam que essa era uma solução para as alterações climáticas, que era como é que nós rapidamente fazemos uma alteração do tipo de energia, a energia nuclear. E isso durante muito tempo foi uma política de França e da Alemanha e na Europa. Neste momento a Alemanha, eu penso que está a fechar as centrais. Eu não sou a pessoa mais correta, o que sei disto é de senso comum, é de ler, não é de investigação, e eu penso que a França ainda tem centrais nucleares, portanto a França ainda continua ali com o domínio, mas portanto, foi uma espécie de contraponto que não se coloca agora, eu acho que não está. Pode ser que ainda haja interesses em cima da mesa para o nuclear, mas eu penso que agora está muito mais a questão das energias alternativas e o hidrogênio do que propriamente o nuclear. E mais do que a fusão, a fissão, portanto também há essas discussões. Eu acho que, do ponto de vista da investigação, deve-se investigar tudo, não se deve proibir nada. Acho que a investigação não deve ter barreiras, é a minha opinião. Depois, cada sociedade decide o que é que deve fazer. E, portanto, porque a investigação pode ser sempre útil para outras coisas, e, portanto, nunca se deve, na minha opinião, controlar a investigação, mas sim a sociedade deve tomar decisões sobre aquilo que quer. Não me parece que haja necessidade do nuclear neste momento, dá-me a sensação, mas podia, de facto, portanto, a minha opinião pessoal é que eu penso que não há necessidade, nós temos já algumas outras tecnologias, mas admito que não sei o suficiente sobre o assunto e que a minha opinião não é muito fundamentada neste aspecto, mas sei que às vezes é geopolítico e às vezes nós somos levados a pensar coisas por essa razão. Ok, obrigado, doutora Cristina Branquinho. Pronto, eu agora iria só novamente abrir aqui as inscrições para se eventualmente alguém tivesse sugestões. Nós temos vindo a trabalhar um pouco, a identificar os problemas e as respostas. E, portanto, também como já estamos um bocadinho em cima do tempo, ou para não dizer fora dele, tenho aqui a Iris, o João e a Mara, portanto eu passava-vos as palavras para as vossas intervenções, para depois também fazermos um encerramento. Portanto, Iris, força. Olá, muito bom dia. Eu peço desculpa que ainda não me apresentei, sou Iris Silva, sou da Escola Secundária de Pombal, frequento o 12º ano no curso de Ciências Socioeconómicas e a nossa instituição escolar, quando refletimos acerca deste tema, que é tão importante e que nos preocupa tanto, como jovens, pensámos que a representatividade na Assembleia da República de jovens oriundos de associações de estudantes ou organizações ambientais, previamente selecionados, poderia ser uma boa medida ou política para que conseguíssemos chegar aos políticos de forma mais rentável, mas também não esquecer a importância das hortas biológicas da escola. Obrigada. Obrigado, Iris. João e Mara, força. João e Mara, têm a mão levantada. Já nos está a ouvir? Sim, sim, sim. Força. Olá, eu sou o João e ela é a minha colega Mara. Nós somos do agrupamento de escolas do Carregado e cada um vai apresentar o seu projeto. O meu projeto era reduzir o número de embalagens onde vem embalado um produto e substituir as embalagens de plástico por materiais biodegradáveis como o cartão, para poder reduzir a poluição e preservar os recursos do planeta. Agora passo a palavra à minha colega.
Olá, eu sou a Mara e o meu projeto é cada turma da escola escolhia um dia de cada mês para ser o dia saudável e nesse dia cada aluno trazia um alimento saudável para fazer troca de sabores e encaixar novos alimentos no dia a dia de cada um. E também nesse mesmo dia vinham à escola nutricionistas, oncologistas e também pneumologistas para mostrar imagens chocantes do que as doenças causadas pela poluição atmosférica podem causar a nós, como por exemplo o asma, as alergias de pele e também o cancro. Ora, muito obrigado pelas vossas sugestões. Pronto, como temos estado aqui a falar ao longo deste tempo, temos estado a discutir problemas e também a encontrar soluções. Rodamos muito para a questão da economia circular e também da alimentação sustentável. Eu não sei se há mais jovens que queiram se inscrever agora para apresentar sugestões e ideias de projetos que tenham. Dinis, força. Outra vez, nós temos uma sugestão para fazer na nossa escola, que é, tendo em conta que a nossa escola está inserida numa quinta, é possível criarmos uma escola ecológica sustentável, criando parceria com o projeto da VID, fazendo, por exemplo, comandos dos projetores com vídeos e sem pilhas. Para isso, são necessários apoios financeiros por parte da tutela. Obrigado. Obrigado, Dinis. Não sei se há aqui mais inscrições, sugestões, propostas, soluções. Eu não sei se a Beatriz há pouco disse que eventualmente ia falar, não sei se queres intervir nesta parte da questão das sugestões ou não. Sim. Deixar só aqui claro que eu achei realmente muito pertinente a questão da Iris, porque acho que é um modo de discussão muito engraçado, que nos levaria horas a discutir, mas eu só queria aqui acrescentar que realmente é importante o que ela referiu. Se calhar pode não ser a solução ideal, porque nem isso eu consigo avaliar neste momento, porque tinha que perceber melhor o que a Iris sugeriu, mas foi uma questão que foca juntar os jovens aos decisores políticos, ou seja, juntar opinião crítica, juntar novas ideias, juntar novos projetos com os decisores políticos. Eu acho isso realmente muito engraçado e vindo de uma jovem, acho ainda mais, sendo também que eu sempre fui assim e que faço isso no meu dia-a-dia. Eu só queria deixar assim mais umas linhas da associação. Eu desafio-vos a seguir a associação nas redes sociais, a Youth Dream Associação, para vocês terem a noção como é que um grupo de jovens, porque não temos mais nada ou menos que vocês, somos iguais, consegue. Claro que não somos uma organização como uma FNAJ ou como um CNJ, não é? Que são organizações nacionais ou até outras internacionais, mas somos uma organização local que tenta fazer o nosso melhor. Nós pautamos-nos, como já vos dissemos, pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e temos na nossa organização 3 projetos, porque normalmente uma organização, depois tem projetos, departamentos e tudo mais. E desses projetos temos um dedicado ao sistema educativo, ou seja, e tudo o que vocês estão a falar também se reflete para o sistema educativo, chama-se Education Builders, desafio-vos a seguir, porque nós estamos agora à procura de respostas para um inquérito que vai muito de encontro ao que vocês estão aqui a falar, portanto desafio-vos a responderem a esse inquérito. E temos outro projeto que vai de encontro a todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e é um projeto intergeracional, ou seja, vai juntar jovens, crianças, pronto, basicamente é isso. E portanto eu gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui um bocadinho com vocês e de perceber também quais são as temáticas que mais preocupam os jovens. E Zé, eu se calhar passava-te a palavra para também dares um bocadinho a tua opinião. Sim, eu não vou... Está bem? Sim, vai ser mesmo curto, eu ia dizer que não tinha muito a dizer e não queria estar a gastar mais o tempo, mas eu também acho a ideia da Iris muito interessante. Não sei se bem é para aí que se eu concordo ou não, porque mais uma vez na questão da via era preciso discutir mais. Acho que porém, há uma ideia que eu quero deixar aqui saliente para todas as pessoas que estão a assistir, que é uma questão que podemos discutir e que pensem nisso, que é tipo a ideia do voto aos 16 anos. Mais do que
tipo, levar os jovens, tornar os jovens se calhar mais conscientes politicamente mais cedo, e talvez passe por não necessariamente pela aprovação desta ideia ou por pô-la na prática, mas se calhar pela discussão dela já começamos a fazer algo. E pronto, é só Obrigado, isso. José. Será uma questão pertinente para outros fóruns, não este e não se calhar já hoje, que também já não temos tempo para ele. Eu passava a palavra à Leonor Jacinto. Olá a todos, eu sou a Leonor Jacinto, sou da Escola Miguel Leitão Ladrado, estou no 8º ano. Falamos aqui de várias, assim dizendo, coisas que nós podemos fazer para ajudar a melhorar o ambiente até 2030, para, pronto, sobrevivermos. E estas algumas aqui já falámos, mas eu e alguns dos meus colegas da minha turma conseguimos reunir várias opções também, pronto. Reunimos 3 assim, pronto. Reforçar programas de proteção do ambiente e da promoção de sustentabilidade, nomeadamente nas áreas do controle da qualidade do ar, gestão e qualidade da água, mitigação e adaptação à crise climática, redução e tratamento dos diferentes tipos de resíduos. Outro tópico que também falámos foi melhorar o ambiente urbano, gestão dos resíduos sólidos urbanos, apostar na mobilidade elétrica e melhorar os transportes públicos. Criar ruas verdes, assim dizendo, aumentar o coberto vegetal e retirar as árvores que provoquem alergias às pessoas, para as pessoas terem menos doenças. E também, para também não demorar muito, a minha escola também tem alguns projetos que também ajudam, assim, pronto. Nós, por exemplo, no Carnaval, a minha turma fez assim dizendo, não sei a palavra muito bem usada, mas espalhámos mais ou menos as ideias que tínhamos de mudar o ambiente agora e pronto. Eu não sei mais assim o que falar, mas é isto. Obrigado, Leonor. Diogo, força. Eu acho que a colega Iris estava primeiro, mas posso falar? Ok, então eu e a minha colega Maria Leonor, nós temos uma proposta que basicamente já foi aqui referido, que há cada vez mais consciência talvez deste assunto, mas que mesmo assim há uma grande inércia e que as pessoas, muitas, ainda não começaram a agir como é suposto. E a nossa proposta também se envolve um bocadinho em tornar este assunto mais um assunto talvez do cotidiano e algo que está mais presente nas nossas vidas, no dia a dia, talvez até também através da reforma de alguns programas das disciplinas, de modo a relacionar mais com estes temas. E depois a proposta em si vai ser agora apresentada. Passo então a palavra à minha colega. Como o Diego disse, as nossas propostas passa pela reforma de algumas disciplinas para englobarem temas como este, a sustentabilidade ambiental, e a outra proposta que nós temos é a criação de um projeto em que engloba mais especificamente os jovens do 3º ciclo secundário, em que depois de uma estação prévia cada escola apresenta um produto ou um gadget ou que dentro do tema da sustentabilidade ambiental poderá ser desenvolvido posteriormente por instituições como universidades ou instituições superiores. E englobava o Ministério da Educação e do Ambiente, e desta forma poderíamos contribuir para um ambiente mais sustentável, que não estamos só a criar, a expor e a mostrar, a espalhar a palavra e informar os jovens sobre este tema, mas estaríamos realmente a criar projetos e a criar produtos que possam mudar a situação atual. Ok, obrigado,
Maria, Leonor. Eu antes de passar à Iris e depois à Sofia, eu vou já compartilhar com vocês mais uma vez um Mentimeter para também começarmos a terminar, porque estamos também já mesmo quase fora de horas. Portanto, eu pedi a todos os que estão aqui connosco no Zoom e também quem ainda nos está a assistir no YouTube, que possa voltar a entrar no menti.com, agora com outro código, que é o 72397955. Aqui, basicamente, vocês têm que identificar quais acham que vão ser as prioridades nesta agenda que também estamos aqui a construir com vocês, que na área da saúde, quais são os principais problemas que devem ser combatidos ou mitigados, digamos, nesta agenda para a saúde. Portanto, eu pedia que todos os que quem está aqui a assistir no Zoom e também quem está a partir de casa com o Menti, com este site www.menti.com e com o código que já referi, que possam votar e definir aqui quais é que acham que vão ser os principais problemas de saúde e assim passava também agora a palavra à Iris novamente para falar, está bem? Força! Olá mais uma vez, eu serei mesmo breve que o tempo que já está assim um bocadinho a ficar apressado, mas só para tentar explicar aqui um bocadinho de onde surgiu a ideia surgiu de um projeto que existe aqui no meu concelho de Pombal, que se chama Projeto Jovem Presidente da Junta, em que inserem um jovem na junta de freguesia para que o jovem tenha todo e total acesso à opinião, a dizer aquilo que sente, a colocar a visão dos jovens na junta de freguesia. E depois sim, claro, tentarmos mesmo que esta representatividade na Assembleia da República, surgindo sempre algumas dúvidas do quão benéfico seria, mas pensando sempre que seria um fator muito importante na forma como Portugal está a ser gerido e organizado, mas sim, começou mesmo com esta ideia, achei importante referir. Obrigada. Obrigado pela partilha, Iris. Também a voltar a referir aqui na questão do Menti, vocês podem escolher a ordem daqueles que acham que são as prioridades, ou seja, têm aqui 7 prioridades identificadas, vocês devem numerá-las, qual acham mais importante será no primeiro lugar, e naturalmente a ordem crescentemente desimportante ficará no 7º lugar. Portanto, já temos até ao momento 9 votos, eu peço novamente a todos os que estão connosco e também que está ainda a assistir no YouTube que possa participar. Tem aqui o site e o código. E também sem mais passar então à Sofia Santos para dar o seu contributo para a discussão. Muito bom dia, chamo-me Sofia e faço parte do agrupamento de escolas da Bendita, pertenço ao Conselho da Alcobaça que se situa em Leiria. Eu vinha propor que para o melhor processo da juventude, para contribuir para a definição de prioridades e políticas da saúde, é seguirmos um modelo semelhante ao Parlamento dos Jovens, ou seja, cada agrupamento emitiria uma moção que submeteria ao planeário regional, seria posteriormente levada à discussão nacional. A moção nacional da juventude deveria subir obrigatoriamente ao Parlamento. Isto pode ser usado em vários temas que ajudaria a terem para o Governo ter um melhor acesso à contribuição dos jovens para todos os temas. Obrigada. Ora, obrigado então, Sofia. Eu não sei se há mais propostas de sugestão ou não. Eu, se calhar, antes de terminarmos e também darmos aqui algum tempinho só para terminar também aqui, que possam todos participar aqui na questão deste quadro do Mentimeter para definir os principais problemas que acham que vamos ter que enfrentar todos no futuro. Não sei se a doutora Cristina quer fazer alguma intervenção final do balanço das sugestões que foram entretanto apresentadas. Também, pronto, se sim, eu não estou a vê-la. Se sim, pedia que também, pronto, fosse uma intervenção assim mais rápida e curta, que é para também depois podermos fazer um encerramento, está bem? É assim, só para dizer que, de facto, é bom saber que há jovens que têm estas ideias e querem fazer estas mudanças e, portanto, é bom contar com a sociedade e, portanto, vocês contaminem toda a vossa envolvente com as vossas ideias e com a vossa energia. É só isso, está bem? Não queria dizer mais nada. Ok, muito obrigada. Nós temos então até o momento 21 respostas. Eu não sei, pronto, se aqui na questão da sala se já todos votaram ou não. Nós ainda temos outros 4 para responder, que é para avaliarmos como é que acham que correu também aqui a sessão. Não sei se damos aqui algum compassinho de espera ou não, ou se avançamos para outro quadro. Não sei se também algum de vocês tem mais alguma sugestão a dar que querem participar.
Como também já temos visto na nossa sessão, agora no final, falou-se também muito da questão da importância dos jovens participarem nas decisões políticas e também reforçar a presença dos jovens nos locais decisores, mas também falamos aqui muito da questão da economia circular, da alimentação sustentável, de podermos usufruir ou gastar os resíduos ao máximo sem criar com eles resíduos, ou seja, reaproveitá-los o máximo que podemos para diminuir também o número de resíduos e aumentar a sua eficiência. Tendo em conta que não estão a aparecer mais respostas, ainda estão 40, está aqui o Dr. Rui Lima a dizer que ainda estão algumas pessoas no YouTube, portanto, se quiserem responder, têm aqui o site e o código, ainda podem responder. Temos aqui que identificados também que os principais problemas que os jovens aqui votaram foi a saúde mental e o bem-estar, depois também a dependência das drogas, do tabaco, do álcool, dos jogos, depois a alimentação, em quarto lugar a violência, neste caso específico do bullying, em quinto lugar a educação sexual e o planeamento familiar também é um tema a abordar, em sexto lugar a atividade física e por último a obesidade. Obviamente acabam uns por estar relacionados com os outros, mas aqui neste caso o principal destaque, e até com alguma margem, digamos, em relação aos outros, é a saúde mental e o bem-estar. Eu se calhar então passava para o próximo quadro, vou só interromper aqui a tela para mudar o quadro, e depois apresentar aqui também com o mesmo, penso que é o mesmo código. Ora, compartilhar a tela. Mais uma vez, portanto, vocês agora voltam novamente ao Menti com o mesmo código para também poderem avaliar como é que acharam, o que é que acharam deste webinar, que como também já vos disse, também peço desculpa por isso, mas foi de facto uma discussão, não digo acesa, mas foi motivadora e muito interessante e houve de facto muitos problemas identificados e sugestões e deixámos também levar um bocadinho pelo tempo, que também, pronto, neste caso é normal, e sobretudo porque estamos também a dar voz aos jovens e são eles agora aqui também os decisores e os principais atores para esta agenda, portanto foi de facto importante ouvi-los. Portanto temos aqui até o momento já 12 respostas, 13, 15, muito bem, agora está assim mais rápido até. Vou só fazer aqui um compassinho de espera para passarmos então depois também ao encerramento. É como também estava a dizer, fui fazendo também um apanhado daquilo que foi a nossa discussão e de facto centramos numa parte inicial muito na questão da alimentação saudável, de como é que podíamos, da alimentação sustentável, aliás, como é que podíamos eliminar desperdício e maximizar aqui a questão dos alimentos. Também a questão da economia circular e dos resíduos, porque de facto tem sido um problema que todos nós temos visto, até agora mesmo no dia a dia, a questão das máscaras que vamos vendo aí pelo chão, portanto o comportamento de cada um de nós também dita a quantidade de resíduos ou não e o aproveitamento que fazemos deles. E agora aqui também no fim a questão das energias renováveis, que também é sempre um tema importante e que também penso que nesse aspecto temos vindo a fazer um caminho positivo. E agora também aqui no fim falou-se muito da questão da participação dos jovens, da redução do número de embalagens que cada embalagem traz, fazer ações saudáveis. Aqui também davas uma nota que há aquela frase que é o pensar global e agir local. E isso também depende muito de cada um de nós. Portanto, se cada um de nós fizer o seu papel, por mínimo que seja, vamos estar a contribuir com uma pegada positiva, digamos, para minimizar estes efeitos que fomos aqui falando e de alguma maneira também não comprometer o futuro, que também é o tema que nos traz aqui hoje, que é usar o presente sem comprometermos o futuro. Tendo em conta que também agora aqui, que já temos o número de respostas que tivemos no painel, na tela anterior do Mentimeter, eu passaria a palavra à doutora Isabel Loureiro aqui neste encerramento para também dizer algumas palavras. Eu vou também manter ainda aqui este quadro aberto para quem estiver a assistir através do YouTube poder ainda responder. Portanto, eu passava a palavra à doutora Isabel Loureiro para lhes dar algumas palavras, se assim o entender. Obrigada. Obrigada, João. Eu quero congratular todos pela excelente sessão que tivemos aqui, foi muito construtiva. Os jovens que aqui participaram, que prepararam bem o tema, percebe-se que colocaram bem questões que têm sido pensadas
E também obrigada a todos aqueles que participaram através do YouTube. Naturalmente que quero também salientar a doutora Cristina Branquinho, o José Oliveira, a Beatriz Couto, pelos seus testemunhos, o João Diogo, pela sua excelente moderação, os professores que ajudaram a preparar certamente todas estas intervenções também. E queria, de facto, também, e sobretudo aqui para o José Oliveira, que levantou aqui uma questão da participação e da implicação da voz dos jovens junto das políticas, agradecer essa lembrança, porque no fundo isto, o que nós estamos aqui a fazer é para contribuir para a Agenda da Juventude para a Saúde 2030, que será no final, portanto amanhã é o último webinar desta semana, do Dia Mundial da Saúde, e todos estes contributos vão ser integrados na Agenda da Juventude para a Saúde. Essa agenda está já em esboço, com contributos anteriores aos webinars, através de outros meios que temos feito. Vai ser reformulada no final desta semana e colocada à discussão pública. Portanto, eu chamo a vossa atenção para a altura em que for disponibilizada o esboço da agenda, no final, deve ser da última semana de abril, para os vossos contributos em termos públicos, porque a ideia é, de facto, lançarmos a agenda publicamente, entregando a agenda também ao Governo e à Assembleia da República no mês de maio. E, portanto, quanto mais rica ela estiver de sugestões e de objetivos, enfim, esperemos que seja ouvida de facto a voz dos jovens. Só quero agradecer mais uma vez à doutora Cristina Branquinho também pela sua extraordinária disponibilidade e atenção para com todas as questões que foram levantadas aqui. Obrigada, João Diogo, obrigada à FNAG, obrigada à Direção-Geral de Educação. O Conselho Nacional de Saúde está mesmo apostado em fazer ouvir a voz dos jovens. Obrigada, João. Muito obrigado, doutora Isabel Loureiro. Eu vou então, por fim, mostrar aqui a avaliação final que fizeram deste webinar. Portanto, responderam 22 jovens, portanto, 18 gostaram muito, 3 gostaram assim, e um diz que poderia ser melhor. Portanto, eu, por fim, para encerrar, resta-me fazer aqui um agradecimento ao Conselho Nacional de Saúde e à Direção-Geral de Educação e também aos elementos tanto do Conselho Nacional de Saúde como da Direção-Geral de Educação que estiveram aqui connosco esta manhã, que eu também há bocado peço desculpa que não referi os elementos aqui da Direção-Geral de Educação que estavam aqui connosco, e fazer também um agradecimento à FNAG por esta parceria e pelo trabalho que permite dar a voz aos jovens e que também vai permitir a construção desta agenda da juventude para a saúde para a década, e também, pronto, realçar aquilo que a doutora Isabel Loureiro disse, da importância de agora, na fase de consulta pública, podermos todos participar para dar contributos para esta agenda. Pedir-vos desculpa mais uma vez também pelo derrape do tempo que aqui tivemos, mas de facto a partilha e a discussão foi de facto muito boa. Espero que todos tenham gostado. Eu, da minha parte, gostei bastante. Muito obrigada pela vossa partilha, pelas vossas experiências e sugestões. De facto, para qualquer jovem que é agente associativo, acreditem que quando há estas sessões e vemos o envolvimento de vocês jovens, é muito motivador e ganhamos sempre aqui uma dose de motivação extra para continuarmos a fazer o nosso trabalho. Portanto, muito obrigado a todos e a todas pela vossa partilha, pelo vosso tempo e pelo vosso trabalho nesta manhã.